Eu queria estar falando hoje um pouquinho dos caminhos do sangue, dos caminhos que Jesus percorreu para conseguir a nossa salvação. Eu queria estar falando com você um pouquinho, porque muitas vezes a gente banaliza a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. É o favor que Deus, através do seu Filho, veio a esse mundo para me salvar e para te salvar. Mas às vezes é de graça para nós, mas não foi de graça para Ele. É de graça para nós porque nós não fizemos nada para nós salvarmos. Pelo contrário, Ele foi no nosso lugar, mas não é de graça para Ele. Não foi de graça para Jesus nos salvar. E por isso que eu queria estar falando nessa noite com você, porque é quando a gente entender um pouquinho. Eu quando aprendi isso, foi numa matéria, na aliança de sangue que eu fiz a teologia, e eu aprendi essa matéria, e eu fiquei apaixonada por essa matéria, e hoje, essa semana o Senhor me trouxe no coração, para me trazer isso para a igreja, porque Jesus, Ele começou a sua caminhada, do jardim até a cruz, porque nós estávamos na cruz, para nos tirar da cruz para o jardim novamente. Nós tínhamos perdido o jardim. Nós tínhamos perdido o jardim de Deus. Nós tínhamos perdido a presença de Deus. Então Jesus, Ele começou a ir para o jardim. Foi no jardim que Ele começou todo o processo da obediência. Por que não dizer todo o processo do derramamento de sangue para eu voltar para o jardim, para a presença de Deus? Ele começou no jardim. Então Ele começou no jardim até a cruz, para tirar eu e você da cruz de volta para o jardim. Você está me entendendo nessa noite? Então foi um processo doloroso. Abre comigo em Hebreus 9, por gentileza. Nós vamos estar passando alguns versículos, 9 e 7. Eu queria ler com você, para você entender um pouquinho, 7 e 8. Aleluia. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, diga comigo, não sem sangue, que ofereceu por si, pelos seus pecados, a ignorância do povo, querendo com isso dar a entender, através do Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não tinha se manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda existia. O que eles faziam de ano em ano? O sacerdote ia, lá para purificar os pecados, ele ia purificar, ele ia fazer sacrifício de animais, não que isso trazia a nossa vida novamente para o céu, não que isso fazia com que a gente tivesse a ressurreição novamente, não, mas ele purificava os pecados até a outra aliança vir. Enquanto isso, enquanto subsiste a primeira tenda, quer dizer, o primeiro tabernáculo, o santuário, o caminho do santo dos santos ainda não tinha sido feito. Então precisava desses aparatos todos, precisava muitas vezes eles irem de ano em ano purificar, ir lá sacrificar os animais, os sacerdotes, porque o caminho santo ainda não tinha sido feito. Eu quero já parar aqui só um pontinho para dizer para você que quando a pessoa diz assim, olha, eu tenho que fazer sacrifício para me salvar, não, eu tenho que ir para uma procissão para me salvar, não, eu preciso fazer não sei quantas vezes lá para me poder salvar, não precisa mais nada, porque Jesus já fez esse caminho para mim e para você. Você entende? Nós podemos sim estar mais perto de Deus, buscar mais Ele, jejuar, buscar, orar mais, mas não para a salvação, porque a salvação já nos foi entregue no novo e vivo caminho. Quem está me entendendo? Lá em Levítico 17, também 14, diz que a vida está no sangue. Não há vida se não estiver no sangue. Jesus não poderia trazer ouro e prata para me ganhar para Ele, para me comprar para Ele. Jesus não poderia, amado. Jesus teve que trazer a vida dEle e derramar naquela cruz do Calvário. Por isso que quando terminar essa pregação de hoje, essa ministração, eu desejo no meu coração, eu desejo intimamente no meu coração, que você se apaixone de Jesus de fato, que você não vai precisar mais ser chamado para estar na presença dEle, que você não vai precisar mais ser chamado para estar na igreja adorando a Ele, porque o caminho não foi de graça, embora a graça para nós foi imerecida, um favor imerecido, mas o caminho não foi de graça. E eu quero também que você coloque lá para mim 1 Pedro 1, 18 e 19. Quero lembrar com você. Queria que você entendesse a pregação desta noite como um clamor do Senhor ao nosso coração. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Passa o 19, por favor. Mas com precioso sangue, diga comigo, precioso sangue,
Querido, muitas vezes a gente vem para esse altar, muitas vezes você ouve por aí, muitas vezes você mesmo fala muitas coisas, e nós deixamos de falar aquilo que é essencial, aquilo que é poderoso na nossa vida, que é o sangue de Jesus, que foi o pagamento que Deus fez para me resgatar da perdição, da desobediência, da mentira. Então, querido, existe um precioso sangue, que no qual, quando eu e você entendermos o que é isso, esse precioso sangue, você vai entender que ele lava, purifica, cura, sara, arranca maldição, arranca praga, porque nós temos isso na nossa mão, que é o sangue de Jesus. Eu fui comprado por um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Diga comigo novamente: o sangue de Cristo. Diga para o teu irmão de lado: não foi um sangue qualquer, não foi de bode nem de cabrito, foi o sangue de Cristo. Quando a gente entende isso, amado, a gente não retrocede. Quando a gente entende isso, a gente gruda nesse evangelho e a gente não quer saber, porque lá no 18 está falando que ele nos resgatou daquela tradição, daquelas coisas erradas. Eu sempre digo, a minha avó era uma santa mulher de Deus, mas ela me ensinou muitas coisas que a Bíblia não ensina. As tradições, as coisas antigas, Deus nos arrancou de lá. Jesus nos arrancou de lá. Você está aí comigo? E o primeiro passo que ele fez, eu vou falar de 5 passos. Prometo que vou ser breve. Todos os passos que Jesus fez foi com sangue. Ele pegou, desde o jardim, ele foi caminhando até a cruz. Todos os passos foi com sangue. Porque o novo e vivo caminho tinha que ser com sangue. Por isso, querido, que quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não obedece a Deus, a gente está pisando no sangue de Jesus Cristo, está esnobando, voltando para trás, através do sangue de Jesus. Você está aí comigo? Você está aí? Tem certeza que você está aí? Então abre comigo em Lucas 22, 39 e 44. Aleluia. A obediência de Jesus, querido, até aquele dia ali no Getsêmani, Jesus fez milagres, Jesus ouvia o Pai, Jesus foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, Jesus fez muitas coisas, mas a partir daquele dia ali, ele foi ao extremo da sua obediência, ele foi ao lugar mais alto, ao nível mais alto da sua obediência. Ali ele começou de fato a obedecer ao Pai para aquilo que ele tinha vindo fazer. Foi ali que Jesus começou a se rasgar humanamente. E outra coisa, mesmo que ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele não poderia retroceder, porque ele veio para isso. Ele veio para me resgatar e para te resgatar. E ali ele começou o mais nível de obediência. Sabe por quê? Ali está falando um monte, mas existe um jardim das oliveiras, o jardim das azeitonas. E foi no jardim das azeitonas que ele começou a obedecer ao Pai, porque foi no jardim que Adão nos entregou para Satanás. Você está aí? Foi no jardim que Adão nos entregou. Então ele tinha que começar no jardim. E a minha palavra diz uma coisa interessante, que saindo foi como de costume para o jardim das oliveiras, e os discípulos acompanhavam dizendo, Pai, se queres, ele disse, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e assim a tua. Então lhe apareceu um anjo que lhe confortava. Cadê os guerreiros aí? Tem anjo de conforto também, viu, guerreiros? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se gotas de sangue, caindo sobre o chão. Se você pegar Gênesis 3,17, diz que a terra foi maldita por causa de Adão. Jesus precisava começar a caminhada dele até a cruz, derramando sangue. Primeiro sangue que Jesus derramou, passo 1, para você entender, foi na terra. Ele teve que derramar aquele sangue na terra, porque a terra estava maldita.
Tamanha foi a desobediência de Adão, e nos entregou para o inimigo. Nós não tínhamos mais salvação. E tamanha foi a obediência de Cristo. Eu imagino a agonia que ele sentiu. Eu imagino o desespero que ele sentiu. Você imagina uma pessoa no estresse, no êxtase mais alto da agonia dele, ao ponto dele pingar gotas de suor que se transformou em gota de sangue na terra. E sabe para quem, neguinho? Para mim e para você. Porque nós fomos desobedientes, o homem foi desobediente. Adão perdeu-nos no jardim. E ele no jardim, ele derramou o sangue para me resgatar e para te resgatar. O primeiro passo foi no jardim. E lá ele começou a derramar sangue. E sabe, às vezes, querido, a gente diz assim: eu obedeço a Deus. Eu obedeço, imagina. Você sabia que quando ele derramou aquele sangue lá no suor dele, ele estava trazendo a desobediência para a obediência? Ele estava rasgando a desobediência de Adão, a rebelião de Adão, e ele estava trazendo o ser humano para um outro nível, que era obediência. Mas ele não pagou essa obediência simplesmente com dólar, simplesmente com moeda, foi com suor, com estresse, com sangue. E muitas vezes, você diz para mim: olha, não dá para obedecer a Deus, é muito difícil. É muito difícil. Qualquer coisinha tira-nos da obediência de novo. Foi pregado aqui na quarta-feira que não tem como a gente dizer que nasceu em Cristo e não ter a característica dele dentro de nós, e não nos tornar filhos obedientes quando a gente entende o que ele fez na cruz do Calvário. A gente desobedece a Deus por qualquer coisa. Jesus poderia naquele momento dizer: não, eu não vou conseguir. Tanto que ele disse: passa de mim esse cálice, Pai, se possível. Mas se não, seja feita a tua vontade. E ali o estresse começou, a agonia começou. Eu imagino que ele dobrava o joelho, ele chorava, ele dobrava o joelho, ele chorava. E ele tinha que ficar ali sozinho. Então ali ele começou a derramar o seu sangue na terra, porque foi lá no jardim que Adão nos perdeu. E foi no jardim que ele começou a nos resgatar. Foi no jardim. Se puder escurecer um pouquinho, Everton. Escurece só um pouquinho. Isso. Foi lá no jardim que ele começou. Em Hebreus 12:4, não precisa botar, Everton. O escritor disse assim: ué, tu não venceu o pecado, mas tu não resistiu até o sangue pelo pecado? Nós temos que resistir contra o pecado até o sangue. Porque Jesus lutou até o sangue para nos arrancar do pecado. E foi lá no jardim que ele começou a derramar as primeiras gotas de sangue. Olha lá. Foi lá que ele deu o primeiro passo. Em Efésios 2:2 diz que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Outro tempo nós éramos desobedientes. Nós éramos totalmente avessos. Nós éramos filhos da desobediência. Mas quando Jesus foi para o Getsêmani, foi para o Jardim das Oliveiras, ele arrancou essa desobediência do coração do humano, do homem humano, de nós. Então por que muitas vezes a gente é teimosos e continua na desobediência? Essa não é a natureza de Cristo. Ele já trilhou um caminho da obediência. E querido, nessa agonia toda, ele deu o primeiro passo de sangue. Porque ele disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Hebreus 10:19 ele disse: entra com ousadia nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue. Ali foi o começo do caminho, amado. O caminho que você está é pela graça, mas não é de graça. Não banaliza a graça de Deus não, gente. Ele não te comprou por ouro nem por prata. Ele te comprou com sangue. E o passo 2 foi os açoites e as pisaduras e os vergões.
João 19:1 diz que, então, depois que Judas, entregou, pegaram ele começou a ser açoitado. Você sabe o que significa açoite? Como outra palavra grega também que fala sobre açoite. Sabe o que significa açoite? Coloca aí para mim, Everton. Açoite significa listra no corpo, vergões. Jesus, ele começou a ser rasgado. O outro passo era açoite, rasgado, moído pelas nossas transgressões. Ele começou no jardim, mas ele estava lá na frente, agora, dos maiorais que prenderam ele, e ele começou a levar açoites. Ele foi rasgado. Foi feito listra no corpo dele. E ali era outro pedaço do caminho. Porque se você pegar, queridos, Isaías 53, não precisa botar, Everton, eles vão abrir na Bíblia deles. Deixa ali os açoites. Isaías 53, 4 e 5, e diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra, em hebraico, as pisaduras significa listras, vergões, a mesma coisa de açoite. Pelas suas listras, pelos seus vergões, pelo seu rasgo na carne, nós somos sarados. Então a doença, ela pode até chegar na tua casa, ela pode até chegar lá no teu ambiente, no teu filho, a doença pode até chegar, mas ela não tem como ficar, porque já foi pago um alto preço. O primeiro passo foi da desobediência, o segundo foi da cura das transgressões. Era maldita a terra, era maldito o ser humano, e ele, daquela forma, dos vergões. Pode abrir a tela, Everton, deixar parado um pouquinho. Nos vergões, não foi de graça a nossa salvação, querido. Por que então que a gente não leva a sério? Por que então nós colocamos ídolos no lugar de Jesus? E eu não digo ídolo de madeira e nem de barro às vezes, mas ídolo humano, ídolo de coisas. A gente coloca ídolo no lugar de Jesus o tempo inteiro. Às vezes é um namorado, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação. Não foi de graça. Ele pagou olha lá os vergões. Isso nem é de comparar. Tem um estudo que quando Simão e Cirineu pegou Jesus no caminho, Simão e Cirineu estava indo para adorar o Senhor de túnica branca, que era isso que eles iam. Simão Cirineu relutou de ajudar Jesus no caminho, porque ele estava de branco e Jesus estava pingando sangue. Jesus começou a pingar sangue no jardim de Getsêmani. E Jesus estava encharcado e encharcou Simão e Cirineu. Cirineu. Esse sangue derramado na cruz do Calvário foi para me curar, para libertar das transgressões, curar o meu físico, a minha alma, tanta alma doente. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas opressas. Ainda essa semana tivemos, Marli, uma oportunidade de ver uma pessoa opressa, parecia um zumbi. Eu posso chegar como nós chegamos naquela mulher, e eu disse: olha, eu não sei em centro de macumba que tu foi, eu não sei onde que tu foi, mas a partir de agora tu tem vida, porque eu carrego essa vida. Isso não foi de graça. Esse é o segundo passo. Pingando sangue no caminho. Pingando sangue no caminho. A palavra também diz que o terceiro passo foi a coroa. Porque botaram uma coroa em Jesus. Não só açoitaram. Você quer saber? Em Mateus 27, 29 e 30. Teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. Na mão direita um caniço, ajoelhando-se diante dele, escarneceu, dizendo: salva, rei dos judeus.
E no 30 diz que bateram com um caniço na cabeça de Jesus. Uma coroa de espinho, nada é em vão, querido, no Evangelho. Se você pegar Gênesis 3,18, também diz que a terra foi maldita. Por causa de Adão, a terra foi maldita. Até aquele dia não tinha espinho na terra. As rosas não tinham espinho. O pecado foi tão grande que mudou a natureza. O pecado do ser humano, quando a gente peca, a gente não só muda a nossa vida, a gente muda aqueles que nos rodeiam, muda até a natureza. Não existiam espinhos na terra. Então, por que Jesus teve que usar uma coroa de espinho? Porque a terra estava maldita, não ia mais frutificar. Em Deuteronômio 28 diz isso, 29. Que por causa da desobediência, não existia mais campo fértil, não existia mais nada. As pessoas não conseguiam viver da terra, porque ela estava maldita. E Jesus colocaram uma coroa na cabeça dele. E vocês acham que essa coroa, batida com caniço, ela derramava sangue? Derramava sangue? Ela tinha espinhos. Eu estou falando do caminho da cruz. Eu estou falando para você nessa noite o caminho que Jesus fez com o seu sangue para me resgatar e para te resgatar. Deus é bom. Em Gênesis 3,18 eu já falei, ele feriu a terra com maldição. A terra estava maldita, ela começou a nascer espinhos a partir do pecado de Adão. Você sabe que Deus não fez espinhos, foi o pecado que fez. Quantos espinhos na nossa vida que nós criamos, no nosso dia a dia. Quantos espinhos nós temos às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa alma, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Jesus usou uma coroa, Márcia. Apertaram a coroa, bateram na cabeça com o caniço. Ele precisava derramar sangue com os espinhos para tirar a maldição da terra. Você está aí? Maldição em hebraico significa homem desalinhado com Deus. Essa maldição que Adão fez tinha nos afastado da presença. Nós estávamos totalmente fora. E Jesus trouxe de volta isso para mim e para você. E o quarto passo, vou falar de 5, o quarto passo. Fala de pregos e cravos em suas mãos. Porque o ir do homem estava contaminado. O fazer do homem estava contaminado. A atitude do homem estava contaminado. O pisar do homem estava contaminado. Você pode pegar o livro das leis e ver que o homem estava contaminado desde a sola dos seus pés. E ele precisava trazer essa lei, nova aliança. Então ele precisou, olha lá, ele também derramou sangue. Através das mãos. Furaram ele, Helena. Será que ele derramou sangue? Através desse furo? Será que ele derramou sangue através dos pés? Deuteronômio 28, Josué 1:3, não precisa abrir. Diz que aonde nós pisava as plantas dos nossos pés, ele nos daria por herança. Mas também tem em Levítico 28 que a nossa sola, nossos pés estavam contaminados. Nós estávamos contaminados de pé e de mão. Ele precisou derramar. Mão significa fazer a obra. Executar a obra. Ele precisava restituir isso para o homem. Ele precisava, porque depois lá em Mateus ele fala, né, que ide por todo mundo pregar o evangelho, ide. Nós precisamos ser, nós tínhamos que ser desamarrado daquela maldição. Isso foi o quarto passo. E ainda fala em Gálatas 3:13.
Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque estava escrito: todo ser que era pendurado no madeiro era maldito. Você sabe de uma coisa? Em 2 Coríntios 5:21 também diz que ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecador por mim e por você. A pessoa que era pendurada no madeiro fora da cidade, naquela época, era uma pessoa que ela não tinha mais jeito para a sociedade. Era uma pessoa que não tinha mais como voltar à sociedade. Então eles tiravam a lei da cidade, levavam fora da cidade e penduravam num madeiro. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa, era do ser humano, que não era irrecuperável aquele ser humano. Aquele ser humano não tinha mais recuperação. E colocaram meu Jesus lá, que nada tinha feito. Sabe por quê? E para quê? Por mim e por você. Aí eu quero escolher como servir a Deus. Eu quero escolher o que eu vou fazer para Deus. Afinal de contas, miserável homem que somos. Porque se não for desse jeito eu não faço. Se não for assim eu não vou. Ei, ele foi contado como transgressor, como o homem mais indigno. Ele foi pendurado no madeiro, fora da cidade, porque não contavam com ele mais ali com a sociedade. Ele foi contado como o pior transgressor, como homem irrecuperável. Olha a palavra, meu Jesus, ele foi para lá, mas ele não tinha culpa nenhuma. Mas ele precisava fazer o caminho para eu voltar para o jardim. Ele precisava fazer o caminho para eu poder ter salvação. E ele não podia passar nada desapercebido, tinha que fazer tudo certinho. Por isso que eu digo que aqueles momentos de Jesus foram o extremo da obediência ao Pai. É o extremo. Penduraram fora da cidade o meu Jesus, contado como o pior transgressor, como um homem irrecuperável, como maldito. Maldito. O que ele fez para ser maldito? O que ele fez para ser um homem irrecuperável? Vem cá, Marlon. Ele não fez, vira para lá, por favor. Ele não tinha feito nada. Ele não. Mas o Marlon tinha feito. Eu tinha feito. E ele disse: não, Marlon, sai daí que a dívida é minha. Eu pago para você. E eu, pobre miserável que sou, ainda escolho que dia eu vou para a igreja, que dia eu vou servir a Deus, que dia eu vou realmente amar esse Jesus, e que dia eu vou largar o meu pecado. Porque tem gente olhando para mim com pecado de estimação. Volta e meia vai lá buscar para dar uma cheiradinha nele. É porque tu não conhece. Ei, é porque tu não conhece o valor da cruz. É porque tu não conhece o valor que meu Jesus pagou. É porque tu não conhece. Eu falava para o meu filho quando eu vinha para cá, de carro com ele. Eu disse: filho, Deus tudo vê. Não mente, ninguém pode mentir, porque Deus vê tudo. Ele vê esses pecados que estão escondidos aqui no meio do arraial. E você achando que Ele não vê. Ou pior, não dá importância para aquilo ali, ó. Porque quem peca, já sabendo, conhecendo a luz, é porque não se importa com aquilo ali. Quarto passo. E o quinto passo. Jesus falou, né? Se eu não me engano está em João 19:30, que ele falou: está consumado. Em Hebreus 10:14 diz que porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todo ano ia bode, ia, né? A multidão lá
para sacrificar ovelhas, bois. Mas em Hebreus 13, 14 diz que por um único sacrifício Ele foi e nos santificou. É por isso, querido, que não precisa você fazer mais sacrifício para a salvação. Eu mesma fui uma pessoa que eu fiz muito sacrifício quando eu não conhecia o Senhor. Eu fazia sacrifício porque eu pecava e eu fazia sacrifício. Não é dessa forma. A única maneira de apagar os pecados é se arrepender totalmente e pedir que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique de todo o pecado. Porque o sangue de Jesus veio desfazer as obras maléficas. Você sabe, você tem noção? Pergunta para o teu irmão do lado: tu tem noção do valor desse sangue? Você tem noção? Não temos noção. Porque senão essa igreja estaria abarrotada. Senão o Morro da Fumaça, queridos, 20.000 pessoas estavam todas convertidas. Nós não temos noção do valor. Porque era para nós sair gritando de casa em casa, aspergindo o sangue do Cordeiro nas portas e ganhando essas vidas para Jesus. E o quinto e último passo: furar o seu lado. Quando já estava morto, tinha 2 malfeitores do seu lado, quebraram as pernas dos malfeitores. Aí foram ver Jesus, Jesus já estava morto. Aí não quebraram as pernas, porque isso também estava escrito, que nenhum osso dele seria quebrado. Mas pegaram uma lança e furaram o seu lado. E nessa hora, Mateus 27, 45 diz que ficou 3 horas de treva, densas trevas. Você imagine agora se o pastor apagasse todas as luzes, ainda que tenha alguma coisa de luz de fora, mas nós íamos ficar igual uma barata tonta aqui, eu ia cair desse altar. Ficou naquele momento onde que ele disse está consumado, ficou densas trevas, 3 horas de treva pura. Nenhuma luz, nada. E furaram a sua lateral. E esse quinto passo eu quero que você preste bem atenção. Porque aqui tem uma grande revelação do Senhor. Eu sei que muitos já sabem disso. Quando Ele verteu sangue e água, lembra o que para você? O que lembra para você? Em João 19, 32 a 35, diz que os soldados foram quebrar as pernas e o primeiro do outro, como eles tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como viram, ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Aquele que isto testificou, viu que é verdadeiro. Eu sou testemunho, como disse João, da verdade, porque eu vi, para que creiais. Em Gênesis 2, 21, 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão, e ele adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor deu, tomara Deus, tirou dali uma mulher. O último passo do Senhor. O último passo do Senhor. Que furaram aqui, do lado. E eu queria que você lesse comigo. Aí eu quero que você leia ainda. Em João 16, se tu puder colocar na tela. 20 e 22. O que Jesus falou uns minutos antes dele para ir para a cruz. O que ele falou para João? Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará e vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Pode passar. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Pode passar o 22.
Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém mais tirará. Naquele momento, nas densas trevas, naquele momento que furaram a lateral, que saiu água e sangue, existia um parto espiritual. Existia naquele momento o nascimento da igreja, o nascimento da noiva santificada, remida pelo sangue do Senhor. Você devia estar pulando de alegria. Naquele momento Jesus tirou das suas costelas eu e você. Naquele momento, quando saiu água e sangue. E o que sai num parto? Quem é mulher aqui sabe. O que sai num parto, mulher? Água primeiro, que a bolsa estoura. E sangue. Ali estava nascendo a igreja. Ali estava nascendo eu e você. Ali estava nascendo o caminho. Ali ele encerrou a peregrinação do caminho. E ali nasceu a igreja vitoriosa, sem mácula, sem ruga, eu e você. Foi com furo aqui, de lança. Foi o rasgado. Eu e você temos um preço tão alto. E ele disse em alta voz, em Mateus 27, 51, se não me engano, ele disse assim para Deus: eu entrego o meu espírito. Pode colocar, Everton. Mateus 27, 51 e 52. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras fenderam. E os sepulcros abriram e muitos corpos de santo que tinham dormido foram ressuscitados. Ali, Marli, a igreja nasceu. Ali no quinto passo que eu falei para você, do furo, do sangue derramado desde o jardim, ali, tudo isso ele fez para resgatar eu e você. Nós nascemos naquele momento onde o véu se rasgou. O véu se rasgou. Quer dizer, o que era passado, o que era pecado, o que era imundície, o que era desobediência, o que era maldição, o que era doença, o que era inferno, ali tinha se rasgado. E aí ele começou o quê? A nova aliança, que é o que nós vamos comemorar nessa noite. E abre comigo em Hebreus 10, 19, Everton, e 20. Diga assim para o teu irmão: a graça não é de graça, ela é de graça para você. Sabe, queridos, talvez muitas pessoas que estão aqui me olhando, e eu falo com intrepidez, talvez muitas pessoas que estão aqui me olhando dessem mais valor se tivesse pago dinheiro pela salvação. Porque tudo que mexe no bolso, você dá valor. Muitas pessoas não valorizam porque não foi teu filho, não foi teu pai, não foi teu irmão, não foi um da tua casa que morreu por você. Deixa eu te falar do pecado triunfal dessa geração. É a ingratidão. Eu nunca vi um povo tão ingrato. Eu nunca vi uma geração tão ingrata. Eu nunca vi. E não está pensando que quando você deixa de ser ingrato com um ser humano, você já é ingrato com Deus há muito tempo. Quando você deixa de ser ingrato com um líder, com um pastor, com um irmão, com alguém necessitado, você já deixou de ser ingrato por Deus há muito tempo. Porque quem está conectado com Deus não consegue, querido, não consegue passar de largo das pessoas. Não consegue prejudicar as pessoas.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Diga comigo, tudo é pelo sangue. O teu valor, sabe qual é? É o sangue. E se você dizer para mim que você não tem valor, você está dizendo: Jesus, o teu sangue não tem valor. Se você dizer para mim que tu não és ninguém, que nada dá certo na tua vida, que você é um nada, eu quero te dizer que você está dizendo: Jesus, o teu sangue não tem valor em mim. Pelo caminho, diga comigo, caminho. Eu estou falando de caminho desde a hora que eu peguei esse microfone. E eu falei de caminho desde o Getsêmani até os açoites, a coroa, os pregos nas mãos, a lança furando o seu corpo. Isso é o caminho. Desde lá ele foi derramando sangue até a cruz, porque eu e você estávamos na cruz, crucificado por Satanás, amaldiçoado. E ele pegou, ele foi para a cruz, arrancou eu e você da cruz, e com essa atitude dele, ele nos colocou no jardim novamente. Ele precisava, Andresa, ir até a cruz, te arrancar de lá e me arrancar de lá. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar, e ele fez esse novo e vivo caminho, pelo caminho que ele nos inaugurou. Olha só, aonde que ele inaugurou esse caminho, amados? Quando ele disse: está consumado. Caminho novo e vivo, através do véu. Isto é sua carne. Diga comigo, novo e vivo. Então esse caminho que eu estou trilhando hoje, ele é vivo. Eu não posso machucar, eu não posso ferir, eu não posso desprezar. Grita, esse caminho é grita, esse caminho é vivo. O sangue e o corpo de Cristo. Então como é que eu vou pecar? Como é que eu vou contra a Bíblia? Outro dia eu conversava com uma moça e eu mostrava para ela aqui o que era pecado. Eu mostrei para ela sobre prostituição. Perdão. Eu mostrei para ela onde que estava dizendo ali que era pecado. Ela assim, danada, não acredito. Eu disse para ela: tu pode até não acreditar, mas é verdade. E tu está virando as costas para a palavra de Deus. E eu quero dizer que quem vira as costas para a palavra de Deus só tem outro caminho, que é o inferno. Não trate o pecado com mão de luva, não, gente. Não trate o pecado com mão macia, não. Pecado é pecado. Pecado fere o coração de Jesus. Leve ele de volta para esse sangue todo. Pecado é pecado, amados. As pessoas pensam que nós estamos na época da graça, mas não é de graça. Ele fez o favor de me tirar da cruz, da condenação, mas não foi de graça. E coloca por último, Everton, 1 João 1:7. Sabe, queridos, toda essa confusão que está acontecendo no mundo, se você realmente tem o Espírito Santo dentro de você e você ora e se conecta com Deus, não precisa perguntar para ninguém, não, só perguntar para Deus. Porque tem gente indo mais atrás de gente humana do que de Deus. Tem gente, Marli, que tiraram os santos de barro, mas continuam nas profetadas por aí. Agora, se tu dobrar o joelho e tu perguntar para Deus, Ele vai te dizer que essa confusão que está no mundo é a preparação da volta dEle. Porque está escrito que Ele está voltando, que isso tudo aconteceria. E aonde que está a igreja dEle que Ele resgatou e pagou com esse alto preço? Não era para estar abarrotadas as igrejas? Tem pastores aí, queridos, que em vez da igreja aumentar, eles dizem para mim: pastora, eu tinha 40 membros, agora eu tenho 20. E não é culpa deles, não. É culpa que Satanás já cegou o entendimento, já carregou. Essa semana, eu e a Marli tivemos uma experiência. Nós chegamos na casa de uma pessoa que alguém tinha me pedido para ir. E ela não sabia, mas levaram ela para um centro satânico. Ela
Ela pensou que ela ia receber uma oração de uma pessoa. A pessoa levou para um centro satânico. É essa que estava. Quando ela mostrou as fotos, eu só vi lobo e satanismo e vela de toda cor. Eu disse, meu Deus, aqui pertinho de nós tem centro satânico. Aonde que está a igreja que Jesus resgatou? Aonde que está a igreja que Jesus fez um caminho de sangue, Juscelia, para nos resgatar? Aonde que está essa igreja? Aonde que está essa igreja? Ei, eu não estou falando você que nos visita, que é o templo Senge, não, pelo amor de Deus. Isso aqui é só um templo. Igreja somos eu e você. Aonde você está, igreja? Acorda, igreja. Eu estou lendo um livro maravilhoso que diz assim: devolve a minha igreja. Jesus está clamando, devolve a minha igreja. Satanás tem roubado. O ativismo tem roubado. O dinheiro tem roubado, o consumismo tem roubado. Eu só escuto as pessoas dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Cadê a igreja do Senhor? Tem mulheres, pessoas que ainda acham que podem casar 10 vezes, que querem curtir a vida. Jesus está voltando. Louvor. E eu encerro dizendo que 1 João 1,7 diz assim, olha: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue, diga comigo, o sangue. Diga comigo, o sangue. Ei, eu quero que você brade, o sangue. Diga para o teu irmão do lado, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe nada que lava pecado, querido. Não existe prostituição, não existe reza, não existe água benta, não existe nada, nada. É o precioso sangue de Jesus. Então para de pecar, reviria, porque o sangue teve preço. Para de mentir, para de se prostituir. E eu não tenho medo de falar não, porque se eu não falar nessa noite, Deus vai me puxar a orelha. Eu estou com um caso, 2 casos na verdade, de criança, de menino, de 9 anos, se envolvendo com menino. Um de 12. E as mães desesperadas. Primeira coisa que eu faço, eu faria com um filho meu desse, mostraria na palavra e daria uma surra. Está faltando isso. Vergonha na cara dos pais. Ah, o mundo está ensinando. E você está ensinando o quê? Você está falando o quê? Isso é mentira, diabólico. Deus não fez meio termo. Deus fez homem e mulher. O que passar disso é do diabo. É ele, é pombagira. E aí sabe o que acontece, Marli? As mães, os pais dormem com a pombagira e não sabem. Se tu quer entrar na moda desse mundo, vai tu e a tua casa para o inferno se você não abrir o olho. Cuidado, porque Satanás anda com esse negócio de ideologia de gênero, que é proibido falar, que é proibido bater, que é proibido não sei o quê. Quem cuida da minha casa sou eu, quem cuida da minha casa é meu marido, não é a sociedade, não é o mundo, não é a escola. Onde que já se viu mulher namorar com mulher? Onde que já se viu homem namorar com homem? Onde que já se viu isso? É nesse mundo das trevas, mas eu não sou de lá. Isso é pecado. Você está deixando de dar valor ao sangue que foi derramado para rasgar o pecado da nossa casa. Que é isso? Fora mãe, fora pai.
Ou você que conhece alguém que talvez não está aqui, fora que vai para o inferno. Não é só o prazer momentâneo, não. Vai para o inferno. E como existe uma eternidade que Jesus conquistou para mim, existe uma eternidade também no inferno, para sempre. Esse teu cabelinho aí vai queimar no inferno. Tem que se corrigir, tem que dizer: sangue de Jesus me purifica de todo pecado, porque o ser humano é corrupto. Nós ainda muitas vezes queremos reagir na natureza adâmica da desobediência. Aleluia. Mas eu encerrei. Eu já parei de ficar brava, viu, gente? Vamos orar e vamos ceiar. Vocês, quando vão na minha casa ou por aí onde que eu estou, vocês vão ver que eu sou uma pessoa totalmente diferente quando eu estou no altar. Totalmente. Porque o altar para mim é lugar santo e sagrado, aonde que só a verdade deve ser dita e mais nada, aonde que não podemos botar pano quentes em pecado. Eu vou dizer uma coisa para ti: eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui nessa terra, mas enquanto eu durar, tu pode ter certeza absoluta que eu estou te levando para o caminho certo. Mesmo que eu brigue com você, mesmo que eu coloque o microfone na tua cabeça, porque não foi de graça que Jesus pagou o preço lá.